Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos à análise da noite do Bitcoin e da ETH. Muito prazer, eu sou o Lobo Cripto e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever agora. Fazia tempo que eu não fazia o vídeo da noite, né? Mas hoje foi um dia importante, por isso estou aqui. Vamos começar pelo gráfico de 1 hora do Bitcoin, que está sendo negociado a 17.222 dólares. Bitcoin que fez um movimento aqui que eu falava no vídeo da manhã, que para ficar otimista, somente voltando para cima da média móvel de 233, de 200 e também da linha de tendência de alta que o Bitcoin seguia anteriormente, antes dessa queda aqui do dia 7 de dezembro, né? E foi o que o Bitcoin fez, né? Ainda bem, fez aqui um topo mais alto que o anterior, que eu também mencionava que não bastaria voltar aqui para cima da linha de tendência, precisaria fazer um topo mais alto do que 17.142 dólares. E veio aqui com um grande candle comprador, com grande volume, ou seja, esse rompimento aqui foi legítimo, e está aqui tentando voltar aqui para cima dos topos que deixou, né, em torno de 17.302 dólares. Ao meu ver, tá? Não quero desanimar muita gente, mas ao meu ver o Bitcoin pode fazer um recuo, pois ele rompeu esses topos anteriores aqui. Então, ao meu ver, ele vai fazer aqui um movimento de reteste nessa região de topos, em torno de 17.082 dólares aproximadamente. E quem sabe retestar a linha de tendência de alta, que é essa linha azul, aqui um pouco mais para baixo, em torno de 17.054, para depois continuar esse movimento. Porém, se ele subir de agora, né, que está com um candle bonito aqui numa hora, inclusive, né, um candle forte, após 2 candles de correção, vem mais um candle forte, se ele embalar daqui, melhor ainda. E ao meu ver, ele vai atingir aqui o alvo, que eu espero já há um bom tempo, 18.049 dólares. Por isso eu vou mudar aqui para o gráfico de 4 horas do Bitcoin. Antes desse alvo, 18.049 dólares, ele tem 2 desafios aqui, né? O primeiro já conseguiu fazer um candle para cima da média móvel de 200, né? Que no 4 horas está aqui nessa região, que ele já rompeu em torno de 17.112. E o segundo é aqui a média móvel de 233, que está na casa de 17.611 dólares. Rompendo esses 2 pontos, aí sim eu vejo que tem possibilidade de chegar nessa região de 18.049 dólares e ultrapassar essa resistência com sucesso. Fechando um candle aqui, pelo menos do gráfico de 4 horas acima dessa região, eu vejo como um bom sinal. E aí eu vou colocar no gráfico diário para falar mais sobre isso, porque essa região aqui de 18.049 era a região de fundo anterior que o Bitcoin respeitou por muito tempo. Embora o indicador VPVR nos mostre que rompendo aqui, ó, em torno de 17.354, fica muito mais tranquilo aqui para cima, até a região de 18.944 dólares, eu acredito que nessa região de 18.049 dólares a gente tem uma resistência mais forte, tá? Do que é mostrada aqui. Talvez surja uma força vendedora por ser ponto importante. Então, antes de a gente ficar empolgado aqui com o movimento de hoje, né? Vamos prestar atenção quando chegar nessa região de 18.049 dólares. Porque talvez aqui tenha uma correção. Ele bata aqui, ó, e volte para fazer uma correção. Porque se a gente acompanhar aqui o gráfico diário, a gente pode dizer que desde o dia 22 de novembro o Bitcoin está em alta. Por quê? No dia 21 foi essa queda máxima aqui no fundo em 15.573 dólares. No dia 22 já abriu esse candle comprador aqui, que no dia 23 formou um padrão de reversão e aí fez um movimento aqui de subida, uma pequena correção, e aí veio mais uma subida aqui no dia 30 de novembro. E aí a gente está aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje é o 8º candle após essa subida do dia 30 de novembro. Então, ao meu ver, a gente está mais aí de 1 hora para fechar praticamente, né? 1 hora e 3 minutos para fechar. Fechando do jeito que está às 21 horas, a gente está fazendo um padrão aqui de reversão de tendência,
chamado engolfo de alta, que é um candle comprador mais alto do que esse candle de ontem, que foi vendedor. E além disso, estamos rompendo o topo dos últimos 8 candles, tá? Então aí, ó, dando sequência, Bitcoin no dia 30 veio aqui, subiu, ficou em correção até hoje, agora está fazendo um topo mais alto, então por isso eu vejo que vai bater nessa região, e aqui se aparecer essa força vendedora, a gente pode ter essa correção para ele dar continuidade no movimento de alta, porque analisando no geral, desde o dia 9, fez topo mais alto que o anterior, depois fez aqui um fundo mais alto que o anterior. Depois, dia 30, topo mais alto que os anteriores, e aí veio aqui até ontem, fez um fundo mais alto que o anterior, ou seja, um claro padrão de alta para o Bitcoin. Rompendo essa região de 18.049 com um candle diário, aí eu acredito que a gente pode ter uma recuperação mais forte. Só deixa eu tirar essa linha aqui, ó. Tirar aqui, ó, para não atrapalhar. Eu acredito que rompendo essa região de 18.049 andando acima, a gente pode ter uma recuperação mais forte para buscar o topo anterior, que está aqui na casa de 21.325 dólares aproximadamente, tá? Entre 21.300 até 21.400 dólares. Aí sim teremos um movimento bacana aqui, né? Querendo fazer um topo mais alto que esse anterior, porque enquanto estivermos abaixo, qualquer topo aqui ainda será um topo descendente, né? Então, para a gente entrar numa alta de verdade no gráfico diário, a gente tem que romper essa região, fazendo um topo mais alto, para depois fazer uma pequena correção e dar continuidade ao movimento de alta em ondas ascendentes. É assim que eu vejo esse movimento do Bitcoin. E agora vamos para a ETH. Deixa eu colocar aqui. ETH está sendo negociada eu ia falar zero, ó. Costume de fazer CHZ, LUNC, né? Começa com zero. Vamos lá. ETH está sendo negociada a 1.283 dólares. Já começo pelo gráfico diário, que está fazendo o mesmo padrão no Bitcoin aqui, um engolfo de alta em relação ao candle de ontem. Porém, o Bitcoin está um pouquinho mais forte, porque o Bitcoin está rompendo os outros candles também, os outros topos, desde o dia 30. A ETH, reparem que ainda não. Para romper aqui esses topos, está um pouquinho acima na região de 1.300 dólares, tá? Então, a ETH está um pouquinho mais fraca nesse momento. Porém, continua no padrão como o Bitcoin. Veio aqui no dia 22 de novembro, reverteu aqui esse fundo, deu uma subidinha, fez um topo, pôs um fundo mais alto que o anterior, subiu novamente no dia 30 e até ontem fez um fundo mais alto que o anterior, ou seja, um fundo ascendente. E agora com esse padrão aqui, que se fechar daqui a 59 minutos dessa forma ou mais acima, sensacional, pode ter um movimento mais forte, que ao meu ver vai buscar essa região aqui da média móvel de 200, que está em torno de 1.446 dólares, tá? Então, assim que eu vejo o movimento do gráfico diário. Porém, esse movimento pode demorar dias. Então, a gente vai analisar também um pouco o curto prazo. Pegar aqui o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, está aqui no desafio das médias móveis, né? Já rompeu a média móvel de 200. Agora falta romper a média móvel de 233. E vocês que me acompanham aqui sabem que quando rompe as duas médias, a gente tem um movimento de alta bem mais forte. Se a gente pegar aqui o último movimento que fez isso, olha só aqui no dia 23 de outubro. Então conseguiu romper as médias móveis, veio para cima, fez o reteste nas médias móveis e aí veio com tudo para cima, né? Então o movimento aqui nessa brincadeira, depois de romper as médias móveis, a gente pode considerar aqui 27% aproximadamente. Então é assim que eu espero agora também. Mas para isso precisa romper, né? E o rompimento aqui da média móvel de 233 está na região de 1.305 dólares aproximadamente. Bem próximo daquilo que eu falei, né, daquela projeção que eu falei lá do gráfico diário, né? Então, rompendo aqui, porque romperia todos os topos anteriores, aí sim embala
uma nova pernada de alta que pode ser bem mais forte. E aí a ETH aqui, ó, pode dar uma deslanchada a pelo menos a região do topo anterior aqui do gráfico de 4 horas, o topo mais alto, né? Que foi aqui do dia 4 de novembro, em torno de 1.674 dólares. É assim que eu vejo esse movimento. Porém, a gente tem que considerar que para acreditar nesse movimento, tem que romper essas médias móveis. E o segundo ponto, mesmo depois de romper, a gente vai ter que observar esse suporte aqui, ó, que está marcado de verde, essa linha, de 1.251 dólares. Então, rompendo aqui, não conseguindo andar acima, pode fazer um reteste nessa região de suporte, para depois dar continuidade ao movimento de alta, tá bom? Então, o suporte para o movimento está em 1.251 dólares e tem total sentido, né? Porque o candle comprador de hoje aqui, que foi esse grande candle com grande volume, significa que nesse fundo aqui, ó, tem um interesse comprador, ou seja, interesse de investidores que entraram forte aqui, por isso que gerou esse grande candle e com esse grande volume. Então, se perder essa região, mau sinal, por isso que temos esse suporte aqui, porque se voltar, perder força agora, voltar aqui, ó, e perder esse fundo, aí pode continuar aqui um padrão de baixa, né, em ondas descendentes, como estava aqui, ó. Se a gente reparar, esse movimento aqui do dia 30 de novembro, né, que foi bacana, depois ele entrou aqui num movimento meio que de ondas descendentes, né, aí caiu um pouquinho, subiu um pouquinho mais, depois caía muito mais, aí subia mais, e aí caiu muito mais, ou seja, em ondas aqui descendentes, tá certo? Por hoje é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa aquele joinha no vídeo para dar uma força para o canal e nos vemos amanhã nos vídeos. Um abraço!